E hoje nós temos dois assuntos aqui com o Elton Pereira, que é psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e ambos estão relacionados, de certa forma, não é? Nos inspiraram, né, na construção desses temas com a tragédia do Rio Grande do Sul. Primeiro é o estresse, o transtorno de estresse pós-traumático, que é uma condição psicológica que pode surgir exatamente após a exposição a eventos extremamente traumáticos. Isso tem acontecido e acontece com pessoas que sofrem assaltos, por exemplo, aqueles assaltos, né, muito violentos, em furacões, as pessoas que sobrevivem a grandes incêndios. Isso tudo pode acontecer depois de um evento muito traumático, como eventos graves, violência, desastres naturais. E esse é o tema que abre aqui o nosso quadro hoje. Oi, Elton, bom dia, seja bem-vindo. Oi, Cíntia, bom dia para você que acompanha o Notícias da Boa e vai aprender também a cuidar melhor da nossa saúde mental a partir de agora, né? E aí você tocou no ponto-chave, porque realmente é para que a gente possa entender melhor o contexto emocional dessas pessoas que estão vivenciando essa tragédia, né? Quando a gente diz transtorno do estresse pós-traumático, talvez a palavra traumática, ela já leva a gente para esse contexto de mais violência, né? E aí entra a questão dos assaltos, os abusos também, em alguns momentos, né? Entra nessa categoria do transtorno, e está muito ligado também a esses eventos mais catastróficos mesmo, que é a situação atual que essas pessoas elas estão vivenciando. É por isso que você vê também muita movimentação em relação aos profissionais da psicologia em querer oferecer ajuda nesse exato momento. Tem pessoas que falam assim, tá, mas e se é transtorno do estresse pós-traumático, essas pessoas elas ainda estão vivenciando o trauma. Já seria possível, por exemplo, diagnosticar, né? Já seria possível fazer alguma coisa no sentido de saber quem vai desenvolver ou não? Sim. E aí, interessante quando as pessoas perguntam isso, porque veja, realmente o transtorno ele vem depois, essa lógica ela existe mesmo, seria após o evento traumático, só que toda a ação que é desenvolvida agora em relação a acolhimento, as pessoas que vão ter essa necessidade de falar, de contar a sua vivência traumática, isso pode ajudar justamente para que essas pessoas elas já tenham a partir de agora a possibilidade de expressar, de colocar aquilo para fora, para que no futuro isso não se torne justamente o transtorno, né? Não acabe desenvolvendo esse transtorno. O TEPT, que é a sigla que a gente utiliza no contexto clínico para caracterizar esse transtorno, imagina que os transtornos de ansiedade é um grande guarda-chuva e o transtorno do estresse pós-traumático ele se encaixaria embaixo desse guarda-chuva. Então, no geral, ele é também um transtorno de ansiedade. Tá entendendo a importância, principalmente você que nos acompanha, que escuta muito a questão de ansiedade. Hoje as pessoas até dizem assim, tudo é ansiedade, né? Tudo agora é um contexto de ansiedade. Quando a gente busca uma ajuda profissional, é para que você possa entender qual é a tua ansiedade. Porque a gente está falando de ansiedade no geral, mas de repente você chega a buscar uma ajuda e a tua ansiedade estava relacionada a um transtorno de estresse pós-traumático. Aí a gente vai começar a identificar a raiz de tudo isso, quais são as estratégias que a gente vai montar para trabalhar aquele transtorno. Muitas pessoas perguntam também, e todo mundo pode desenvolver um transtorno do estresse pós-traumático? Existem grupos que a gente vai levar em consideração que seriam os mais vulneráveis. Quais são esses grupos? Crianças e pessoas idosas. Então, esses são os dois grupos que se tornam mais vulneráveis para desenvolver um transtorno do estresse pós-traumático. Por isso que, no contexto da clínica também, quando a gente atende crianças e adolescentes, você vai perceber que existe muito trauma relacionado ao quê? A infância, a forma como aquela criança está sendo criada. O termo traumático que a gente fez essa ligação com algo grandioso ou algo de forma abrupta, como é a situação que está acontecendo agora lá no Rio Grande do Sul, não quer dizer que só essas situações vai gerar o transtorno. Existem outros contextos que essas pessoas elas vão vivenciar, que ainda que você diga assim, nossa, mas tem certeza que foi essa situação que gerou esse estresse na pessoa, mas ainda assim tem potencial para causar tudo isso. Não dá para a gente mensurar o que para você poderia ser, por exemplo, algo tranquilo de se lidar, né? Enfim, e para outra pessoa, aquela mesma coisa tranquila, aquela mesma situação que você conseguiria lidar com ela de forma
mais pontual, para aquela outra pessoa pode ser sim um motivo para desenvolver o transtorno. Então não está ligado só a realmente os grandes eventos. Então os dois públicos seriam esses, né? As pessoas também que têm um grau de ansiedade, Cíntia, mais elevado e já vivencia algum outro tipo de transtorno, ela também se coloca nessa condição de mais vulnerável também a desenvolver o transtorno. Aí eu acho bem importante também, acho que também é a pergunta aí das pessoas que estão nos acompanhando. Tá, mas e quando que eu sei que é o trauma do momento, da situação? Porque a gente sabe que vai ter o trauma emocional em relação ao que aconteceu. Quando que eu sei que é só o trauma do momento e quando que eu já devo me preocupar com essa parte do TEPT, do transtorno do estresse pós-traumático? Quando a gente fala de tempo, as pessoas gostam muito de ter esse parâmetro, de dizer assim, com quanto tempo eu devo me preocupar? A partir de que momento, né, nesse lapso temporal? Quando a gente fala em situações que se estendem aí por um mês, a gente ainda estaria dentro dessa escala de normalidade. Então, um luto que você vivenciou, o fim de um relacionamento, a perca de um emprego, as catástrofes naturais. Tem até, eu não consegui pegar o vídeo, mas tem um vídeo que ele é muito chocante, que ele mostra a transmissão de um jogo, e não é aqui no Brasil, é em outro país, e aí na hora que o goleiro entra em campo, um raio cai em cima dele, né? E isso foi gravado, isso foi filmado. Por muita sorte, por felicidade, a pessoa ela não sofreu absolutamente nada, ela não morreu. Sorte mesmo. Muita sorte, ela ficou só com algumas, tipo, queimaduras, mas são coisas que você vê bem leve, e aí, enfim, naquele momento a gente olha para aquela situação e diz assim, tá, mas essa pessoa ela vai desenvolver, então, o transtorno do estresse pós-traumático, aí é aí onde entra a parte da observação. Se após esse um mês que a gente levaria em consideração que seria o tempo ideal para a gente ressignificar e lidar com a situação, essa situação ainda continuar de forma emocional, aí já se encaminharia para essa fase da transição para um transtorno do estresse pós-traumático. Já não é mais o que a gente considera como o estresse agudo. O que é o estresse agudo? É tudo que você sente emocionalmente após uma situação, ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Então a diferenciação seria essa. Tem 3 categorias também de sinais e sintomas que a gente pode levar em consideração. Quem está vivenciando o transtorno do estresse pós-traumático tem muito o que a gente chama da revivência do fato. O que é a revivência do fato? A situação, Cíntia, ela já aconteceu com você há um mês, há vários meses ou até mesmo anos, e aí você passa a revivenciar tudo aquilo. Você diz, olha, a situação para mim vem na minha cabeça como flashback, vem como pensamento intrusivo, e é como se eu estou vivenciando essa situação no hoje, no agora. Desenvolve-se um certo medo também de que tudo aquilo volte a acontecer. Então já é uma característica desse tipo de transtorno. Então seria um primeiro ponto, né, para a gente começar a acender aí um estado de alerta. Qual seria a outra categoria, né? O que mais que a pessoa ela pode apresentar? Por esse contexto agora de flashback, de revivência, de pensamento intrusivo, ela começa a produzir uma esquiva social. Você começa a se desligar de todas as situações que podem te levar para aquela possibilidade de que aquilo possa acontecer de novo. Então, geralmente, as pessoas se afastam do contexto social, elas começam a evitar pessoas e situações, e é nisso que a gente vai se desligando das nossas principais atividades. Aí começa a ter o comprometimento do trabalho, dos amigos, inclusive até das coisas que a pessoa gostava de fazer. E como agora ela vai estar tentando evitar, tentando se afastar, o terceiro ponto, para a gente realmente fechar o diagnóstico, seria as manifestações físicas mesmo no corpo, né? Então essa pessoa ela tende muito mais a ter taquicardia, os sinais da própria ansiedade, já que no geral o transtorno ele é caracterizado como um transtorno de ansiedade. Então ela começa a apresentar sintomas físicos mesmo do quanto que ela está abalada por aquela condição emocional, que por mais que já tenha acontecido, é como se ela ficasse presa, revivendo toda aquela situação, né? Entendi. Eu também queria abordar um outro assunto, Elton, que é o seguinte. Eu vou rodar aqui um vídeo, que esse vídeo foi divulgado ontem e é um dos vídeos que foi mais visualizados na internet de ontem para hoje. Ele mostra um homem, um senhor, um idoso, que foi vítima das enchentes. Ele foi resgatado e ele fez questão de voltar para pegar os cachorros dele. E ele chora muito ao conseguir voltar, estar são e salvo, com os animais. A gente vai ver esse vídeo aqui agora. Olha aí, conseguiu pegar tudo. Aí, ó, deu certo, viu? Os cachorrinhos, vamos tirar isso da água.
abraçado aos quatro cachorros. Inclusive, eles não saem de perto dele o tempo todo. E ele chora muito e é confortado pelos voluntários que ajudaram no resgate. Esse aqui é um dentre os milhares de vídeos que estão circulando nas redes sociais e que comovem as pessoas de uma forma que tem chamado a atenção. E, como sempre acontece na rede social, provocando um debate. O que está acontecendo, Elton, com os humanos que estão se comovendo mais com animais do que com humanos? Esse outro vídeo aí também tem milhares de visualizações, é também um dos que mais geram comoção. É um cachorrinho que ficou, aparentemente, à espera de salvamento, porque ele estava todo alagado e só tinha um pouquinho dele ainda fora da água, mas ele se agarrou a alguma coisa, parece um resto de madeira, e ficou no meio do nada, tudo alagado, tudo inundado, até que chegou alguém para resgatá-lo. Aí eu fiz uma enquete no meu Twitter e perguntei: o que mais lhe emociona nas enchentes do Rio Grande do Sul? 46% disseram que eram as pessoas, 54% disseram que se emocionavam mais com os animais. Por que, Elton, os animais estão nos emocionando mais do que os seres humanos? Olha, Isso contraria a lógica, inclusive, do mundo, né, da natureza. Concordo com você. Muita coisa na psicologia e no contexto emocional a gente não tem resposta, mas eu acho que para essa sua pergunta eu tenho, né? Ainda que eu não tenha estudos para comprovar, mas eu tenho a minha prática clínica e talvez isso me dê base para falar sobre isso. As nossas relações, né, humano com humano, elas estão tão fragilizadas, é tanta coisa que nos desconecta a todo tempo, é como se fossem relações de plástico mesmo, né? A gente não consegue mergulhar, parece que está tudo... Aí o Bauman, né, com o líquido, com as é tudo muito líquidas, líquido, né? As do relações mundo líquido, líquidas, os amores líquidos, parece que é tudo muito raso, não é aquela piscina da qual você pode mergulhar e não vai bater a cabeça. E a gente tem visto muito essa movimentação das pessoas em direcionar, às vezes, o carinho, o amor, o afeto, né? O companheirismo também para os animais. Quem tem pet, quem é pai e mãe de pet, como o termo que a gente utiliza, vai saber exatamente do que eu estou falando. Então são relações que eles levam em consideração que são verdadeiras, né? Que a gente realmente consegue sentir o amor, a gente consegue sentir o cuidado daquele animal. E é por isso que diante de uma situação de tanta fragilidade e de tanta turbilhões de emoções que essas pessoas elas estão vivenciando agora, tem pessoas que chegam a colocar a própria vida em risco para salvar o animal. Olha a importância, né? E aí, já que existe o resultado dessa enquete, eu fico aqui me perguntando, será que a gente teria o mesmo comportamento em relação a outros seres humanos também, né? Já que está se vendo aí justamente essa mudança de parâmetro, de dizer assim, parece que o meu animalzinho ele é mais importante. Isso está muito ligado a essas questões da nossa fragilidade mesmo enquanto estabelecimento de vínculos, de relações, né? Parece que ninguém está se importando com ninguém, ou então a gente não consegue ter um tempo de qualidade com essas pessoas, seja familiares, relacionamentos, amigos, ciclos de trabalho, e a gente tem direcionado isso para outras questões, como no caso a parte do animal mesmo, do pet. E lembrando que aí a gente não está dizendo aqui que não é saudável você amar, pelo contrário. Não, é sim, né? Mas é porque eu gosto de esclarecer, mas a gente está vendo cada vez mais de fato uma substituição mesmo da relação entre humanos por uma relação com animais. Sim. Né? Substituindo no lugar do amigo, no lugar da família, e a gente ouve as pessoas falarem, a gente vê as pessoas se comportando dessa forma, e aí isso cria uma relação de dependência que também é algo que mostra que tem alguma coisa meio errada com os seres humanos. Sim, sim. E a psicologia, ela estuda muito essa relação, esse vínculo, porque o que a gente tem hoje com base em estudos? Quem tem o pet, quem tem esse contato, já estabeleceu esse vínculo, são pessoas menos ansiosas, são pessoas que conseguem controlar, às vezes, um contexto emocional ou um transtorno já diagnosticado. E é como se fosse uma indicação. Dentro da terapia, a gente vai indicar
identificar várias possibilidades que aquele sujeito ele possa utilizar para controlar o seu contexto emocional. E hoje a gente tem provado, tanto em relação a relatos como estudos, de que o animal, estabelecer esse vínculo, é como se fosse ali uma injeção para neutralizar os contextos de ansiedade, né? Isso é provado realmente na prática. Em relação ao transtorno específico que a gente está falando, é de fundamental importância que esse vínculo ele seja ainda mais intensificado, porque o que essas pessoas elas vão precisar? Elas vão precisar desenvolver um estado de resiliência para poder conseguir se reerguer, ressignificar toda essa situação. E você viu que a maioria dos relatos são que bom que o mais importante está aqui comigo, a minha própria vida, a vida dos meus animais, está aqui, consegui salvar todos, estão todos aqui comigo. Isso é um processo de resiliência gigantesco, né? É a principal ferramenta que aquelas pessoas elas vão utilizar para tirar o foco de tudo que elas perderam, não só o trauma que vivenciaram, todos os bens materiais que perderam, e a gente olhar para o que ficou, dizer que, olha, ficou o mais importante, ficou a minha vida, ficou esses animais que, na maioria das vezes, é a família da pessoa também, né? A gente tem identificado muito isso também, e é o fundamental para que a gente consiga se reerguer a partir de então. E além dessa parte da resiliência, as pessoas que vivenciam o transtorno do estresse pós-traumático, elas vão precisar de ajuda psicológica para entender melhor o que é que está acontecendo. Tem coisas que dá para fazer também, se você ainda não buscou ajuda e se identificou com esses pontos que a gente está colocando aqui. O transtorno ele é de ansiedade, então prática da atividade física de forma regular já ajuda a melhorar o quadro, o contato com a natureza, o contato e o vínculo com os animais de estimação, se é o seu caso, né, se você já tem uma tendência a ir por esse caminho. Então tudo isso são coisas que você pode fazer se você ainda não conseguiu buscar ajuda ou se a gente ainda está iniciando algum tipo de tratamento, né? São as questões que vai resolver o problema, pelo menos de início. Tá certo, Elton. Muito obrigada. E aí a gente ouve cada vez mais as pessoas dizendo, meu cachorro é melhor do que muita gente. Sim, sim, né? sim. É melhor do que muito humano. Sim. Bom, eu nem duvido que seja, né? Esse foi o nosso Cuide de Você de hoje. Até a próxima semana. Até bom restinho de semana para todos. Vamos para o intervalo. Na volta tem política aqui no programa. Até já. Você está assistindo Notícias.